Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento de hoje, terça-feira, dia 13 de setembro de 2016. Mais um dia importante no mercado, vamos ver então o que aconteceu. Como sempre, começamos pelo gráfico do índice Bovespa. Tivemos uma queda intensa hoje, 3,01%, e as coisas começam a se definir, aparentemente para baixo, né? Recapitulando rapidamente, na sexta-feira nós tivemos uma barra bastante forte de queda que, podemos dizer, veio de surpresa do ponto de vista gráfico. Não tinha nada gritando que o mercado ia fazer uma barra forte como essa. E quando surge uma barra do nada, grande, forte, na sua maior parte corpo, pouca sombra, bastante volume, tá? E ela, bom, por ser surpresa, né? Isso significa, na maior parte das vezes, que ela não está inserida já dentro de um movimento direcional na sua direção. Enfim, essa barra é o que eu chamo de barra de ignição, não sou eu, com muita gente. Pode ser considerada uma barra elefante. E geralmente uma barra como a de sexta-feira, ela consegue levar o mercado na sua direção por um período de tempo. Não necessariamente de forma imediata, mas geralmente consegue. Essa barra não aconteceu só no mercado brasileiro, essa barra aconteceu no mercado americano e ela no mercado americano teve até mais importância. A gente está olhando aqui o gráfico do índice Dow Jones, né? E a barra da sexta-feira produziu o que no índice Dow Jones? A mudança de tendência. O índice Dow Jones entrou numa tendência de baixa, rompendo o suporte oferecido pelo seu topo histórico, ok? E abrindo bandas que estavam num nível de estreitamento muito forte para o histórico aí do índice Dow Jones. Sugere, portanto, uma movimentação de queda. Lembrando que a gente está num período do ano onde essas movimentações de correção, de queda, okay, são mais comuns. E o que aconteceu foi que complicou um pouco o cenário, foi que ontem a reação do mercado foi bem intensa, né? Mais intensa do que usualmente seria se fosse apenas um pullback. E o mercado fechou, se a gente for considerar aqui no gráfico de 60 minutos do gráfico Dow Jones, a gente fechou ontem meio que no limite aqui da correção, né? Fazendo uma retração de FIBO em cima da retração de 68, em cima desse fundo que foi importante, que foi rompido, gerando este, né? Um pivô de baixa. Então aqui era uma zona de resistência com a média móvel de 20 períodos. Isso é importante ver a reação do mercado hoje, principalmente lá fora, né? Para dar o tom para os próximos pregões. Se o mercado seguisse em alta, a gente poderia ter um cenário parecido que ocorreu em junho, quando a gente teve o Brexit, que o mercado caiu forte, caiu demais, houve um repique, só que esse repique foi forte, continuou repicando, quando viu o mercado ultrapassou a máxima da barra de queda da saída lá do Reino Unido, da União Europeia, e isso levou o mercado a avançar no vazio das máximas históricas. Bom, o que nós tivemos hoje? Uma importante pressão vendedora no mercado, o mercado fechou próximo da mínima de ontem. Esse aqui é o gráfico de 60 minutos. Mas ainda em cima de um suporte no intraday, tá? Então o cenário baixista vai ganhando importância, tá? A gente já está em tendência de baixa, as bandas continuam abertas, as médias virando para baixo. A gente não pode dar o cenário ainda convencido. O importante seria o mercado fechar abaixo da mínima desse candle branco. E se isso acontecer, eu apostaria minhas fichas num movimento corretivo significativo, muito possivelmente vindo buscar o fundo de junho, tá? Isso no gráfico do Dow Jones. No gráfico do S&P 500, esse aqui é o gráfico do mini S&P 500, né, contrato futuro. A gente teve também uma barra muito forte queda na sexta-feira, também gerando aí um pivô de baixa, né, mas fechando em cima do topo histórico e com um bom nível de sobrevenda. A reação do mercado foi intensa, apesar do volume ter sido um pouco menor, ela foi forte, né? O mercado corrigiu mais do que 60% da barra prévia. E, de novo, né, o comportamento do mercado hoje seria muito importante. O mercado caiu, a gente ainda está nessa zona de suporte, portanto é importante o mercado conseguir fechar abaixo da mínima de ontem, e se isso acontecer,
aí a gente pode esperar um movimento de queda também, vindo buscar o fundo de junho. O fundo de junho é exatamente o que eu falava do Brexit. Essa barra grande foi a barra da saída do Reino Unido da União Europeia. Tá? O repique se mostrou forte, continuou forte, foi demais, rompeu as médias e acabou indo embora, certo? Mas eu acho que isso dessa vez não vai acontecer. Tá? Esse é o meu palpite. Olha onde o mercado fechou ontem, nos 60 minutos. Né? Pô, correção aguda testando essa zona que foi perdida. O mercado hoje no intraday fez isto. Tá? Bom, vendedores então começam a ganhar força neste mercado. E se ao longo dessa semana a gente conseguir fechar abaixo dessa média móvel de 21 períodos, tá? Então nessa semana, fechando então na sexta-feira, abaixo dessa média de 21 períodos, sendo que o mercado reagiu forte a ela, acredito que ela não vai ser mais um problema no gráfico semanal. Tá? Agora a gente vai para o nosso mercado, índice Bovespa. A reação do nosso mercado foi bem menos intensa ontem. Mas como a tendência é de alta e a gente está em cima do MLTA, em cima desse suporte horizontal, em cima das proximidades da LTB primária que foi rompida, e mais importante, nós estamos ainda numa tendência de alta, isso aqui tem consequências, isso aqui é um sinal que pode levar o mercado a retomar um movimento de alta. Tá? Então ia ser também bastante importante a gente ver comportando no mercado hoje, esse mercado seria capaz de vir abaixo desse suporte, ou se continuasse o repique, que poderia acontecer, se esse repique mostraria força ou hesitação. O que nós tivemos hoje? O mercado já abriu com pressão vendedora e tornou essa barra branca uma barra branca ignorada. A barra de hoje rompe essa zona de referência e teve mais volume, bastante volume na queda, menos volume na alta, mais volume na queda. Isso é um sinal baixista. Tá? Então parece que o mercado está perdendo essa zona de suporte, mais ou menos como o mercado americano está... O índice Dow Jones está perdendo o topo histórico como suporte, no nosso caso não é topo histórico, mas é um topo importante de 2015. E há espaço para o mercado agora seguir em queda. Nós não estamos numa tendência de baixa, no entanto. Tá? Então, no mercado americano, o movimento de queda teria mais musculatura, mais capacidade de se sustentar. Aqui é um pouco mais complicado porque a gente está indo contra o viés de curto prazo. Qual que é a tendência agora? É uma tendência indefinida, né? Porque a gente tem topos mais altos, mas uma certeza de fundos mais baixos em algum momento. Mas a gente não tem um zigue-zague descendente ainda. A gente não tem um pivô. Então isso faz com que esse movimento tenha, teoricamente, mais chances de não ir muito longe para daí repicar. E daí se voltar a cair, romper um pivô, daí sim a gente muda a tendência e o mercado teria capacidade e condições de, estando em tendência de baixo, conseguir para baixo por mais tempo. Tá? Mas apesar de a gente não ter um pivô, acredito que o mercado deva continuar em queda. Até onde? Bom, na dúvida, põe no gráfico semanal e olha o próximo suporte, que é o topo anterior rompido, que é o topo lá de abril e maio, por volta ali dos 54, 55 mil pontos. Tá? Esse é um ponto natural e assim, não botaria em risco, né, se chegasse só até lá, a tendência primária de alta, que a gente já consegue ver aí. Tá? Então é esta zona aqui. Tá? A gente tem um suporte intermediário no início desse canalzinho de alta, tá vendo? Nessa zona aqui dos 56 mil pontos. Pode ser um ponto para o mercado dar uma segurada, talvez dar uma respirada, talvez fazer um movimento assim para depois firmar um pivô. Tá? Mas dificilmente, na minha opinião, dificilmente esse é o ponto que o mercado vai parar de cair. Tá? As bandas estão estreitas, o mercado tentou abrir para cima, não sustentou e agora começa a romper para baixo com mais violência. Acho que o mercado vai abrir as bandas para baixo. Então eu apostaria num movimento de médio prazo para buscar a faixa dos 54 mil pontos. Fazendo a retração desse movimento secundário, a gente tem 55.270, o que, né, como um alvo, que eu acho que o mercado vai além. Então essa seria uma zona. Tá? E abaixo dessa zona aqui, minha melhor aposta seria o fundo de junho. Tá? Aqui é um ponto bem forte. Fica de olho também nessa média móvel de 200. Abaixo dessa região aqui, pessoal, abaixo dos 48 mil pontos, com as informações que a gente tem agora no mercado, eu acho muito difícil. Tá? Mas uma correção até aqui já seria boa. Aqui seria ótima
tá? No sentido de abrir espaço para posições mais longas, porque eu acredito que o mercado consiga até manter essa tendência de alta primária. Tá? Bom, o INVE16, mini índice, né, vai dando continuidade ao movimento de queda. Acho que finalmente a gente vai ter uma barra de ignição que vai atingir seu alvo. No intraday, também foi um dia bem direcional. Tivemos aqui um primeiro movimento, o mercado foi embora. Já deixando para trás todos os fundos significativos que a gente tinha nesse contrato. Ok? Então a expectativa é por manutenção do movimento de queda. E se ocorrerem em movimentos de recuperação no intraday de alta, provavelmente vão ser oportunidades para novas vendas. Tá? Pelo menos assim eu vejo. Tá? Vamos ficar bem atentos ao gráfico do índice Dow Jones, ao rompimento dessa estrutura, pessoal, no 15 minutos. E no S&P 500 futuro, ao romper essa congestão. Tá? Aqui ainda teria esse fundo, no Dow Jones já estaria livre para fluir para baixo. E o dólar? O dólar abriu em gap de alta. Né? Hoje a gente teve vários monster gaps no mercado, não foi o caso do dólar, no entanto. Tá? E vai dando toda a indicação de que essa LTB foi rompida. Eu não consigo ajustar essa LTB sem perder a conexão com esses topos aqui. Então essa LTB está sendo rompida. O mercado ignora uma barra preta, tem mais volume na alta, o dólar chegou a operar bem acima dessas máximas e fecha ligeiramente acima desse ponto. É um rompimento de pivô? É um rompimento lindo? Não é. Acho que vale a pena se arriscar aí? Acho. Mas eu insistiria na superação da máxima de hoje para considerar realmente um ponto bom para operar na ponta compradora do dólar, pensando só no gráfico diário. É claro que a gente pode ficar atento ao intradiário e buscar algum tipo de entrada né, no intraday. Esse aqui é o gráfico intradiário do dólar. O dólar fechou aqui ontem, abriu em gap de alta, fez um primeiro movimento, subiu e fechou dentro do que parece um triângulo, uma contração, que geralmente se resolve para cima. Eu acredito que o dólar não vai ter muitas dificuldades para romper essa região aqui. Mas isso é só uma conjectura minha. Pelo método Leandro foi dado call de compra no dólar, porque quando foi dado call, a gente estava mais próximo da máxima. O mercado fechou com alguma pressãozinha vendedora, mas nada demais, olha o intraday. Tem uma contração. Tá? Então, provavelmente o dólar mantém a tendência de alta. Já dá para dizer que o dólar agora está em tendência de alta. E se a gente for pegar o gráfico do perpétuo ajustado e fizer a retração, 3.605, como eu falei para vocês, é um bom alvo. O juro segue em alta, está rompendo agora essa zona aqui de resistência, entrou um bom volume. Dólar em alta, geralmente o juro sobe. Tá? E lembra que eu falei do contrato, dei um F25, mencionando que esse gap de fuga aqui era um sinal bem forte. Esse contrato, que é mais sensível, realmente está dando uma disparada. E é bem possível que ele venha buscar esta zona aqui. Tá? Olha a crescente de volume. Okay? Então, essas foram as movimentações destes índices, dólar e juro. Espero que as informações aqui tenham sido de utilidade para vocês. Fico por aqui. Bom descanso e até amanhã.